Olá, tudo bem? Eu queria gastar uns minutinhos do seu tempo, se você puder me ouvir, para te passar uma mensagem, uma história muito interessante. Eu ouvi essa história há muitos anos atrás, continuo com ela muito guardada no meu coração. E ela mudou a vida de um homem muito importante para mim. Essa história de um homem muito pecador, casado, mas traía sua mulher frequentemente, um homem com várias amantes na rua, mas um homem que em determinado momento da vida, após atingir uma certa maturidade, ele começou a buscar qual seria a verdade da vida. E ele queria entender qual o sentido da vida, qual o sentido de viver. E ele fazia a pergunta para si mesmo, uma pergunta que talvez você faça, que talvez eu tenha feito. Olha, eu não pedi para nascer, não pedi para vir a esse mundo, alguém me pôs nesse mundo, e eu queria saber qual o propósito da minha passagem por esse mundo. E essa história conta que esse homem montou uma biblioteca na casa dele, comprou todos os livros possíveis sobre todas as religiões, e começou ali a passar noite após noite lendo, e dormia muito pouco, e buscando, lendo e querendo buscar uma resposta para essa pergunta que latejava na cabeça dele, qual era o propósito da vida dele. A essa altura já um homem feliz, e mesmo tendo bens, tendo posses, ele era um homem feliz e queria saber qual era o propósito dessa vida. E começou a buscar, se interessar, e esse é o primeiro passo de todo homem que quer encontrar a verdade, é buscar pela verdade. A verdade não aparece para nós numa lâmpada do gênio que você vai esfregar e vai aparecer ali, você vai fazer uma pergunta e falar qual é a verdade. Não é assim. Precisa de um esforço, precisa de um interesse no mínimo. E ele estava muito interessado e começou a procurar, até que encontrou um senhor mais velho, um homem que ele respeitava muito. E esse outro homem já tinha passado por diversas experiências, dentre as quais uma experiência de jejuar por 7 dias num monte, que foi algo que despertou o interesse dele, porque num dos livros que ele havia lido, ele tinha visto que o jejum era uma forma de se conectar espiritualmente a uma outra entidade. Naquela época ele não sabia muito se era Deus ou se era algo transcendental. E ali ele encontrou esse homem e chegou e fez a pergunta para esse homem. Falou: olha, eu quero entender o significado da vida, eu quero entender o sentido da vida. Então esse homem, com muito carinho, recebeu ele e começou ali a transcrever para aquele homem qual era o significado da vida. Ele então responde para ele: olha, só existe uma verdade na vida. Aquele senhor fala isso para ele e ele pensa assim: uma verdade? Então eu preciso saber dela agora, porque eu estou há mais de 4 anos buscando essas respostas, essa verdade, e ainda não encontrei. E você está me dizendo que só existe uma verdade? Ele disse: Jesus é a única verdade. Aquele homem então assusta e fala: bom, eu não vim aqui para falar de religião, eu não gostaria que essa conversa continuasse nesse tom, então vamos mudar. Ele falou: bom, eu também não estou falando de religião. Em hora nenhuma eu falei com você de religião. Eu estou te falando que só existe uma verdade, e a verdade é Jesus. Mas eu não quero aprofundar nisso com você, se o homem sábio disse para ele, porque antes de tudo eu queria concordar com você em algumas coisas. Eu falei: pois não. Ele falou: bom, já que Jesus é essa única verdade, eu queria que você concordasse comigo que Jesus é filho de uma virgem, de Virgem Maria.
ele parou para pensar e falou, olha, eu realmente fui nascido numa família católica, meus pais e irmãos são católicos, e eu fui até coroinha, e eu concordo, nisso eu concordo. Realmente Jesus é filho de Maria, da Virgem Maria. Jesus é filho de uma virgem chamada Maria. Ele falou, bom, se Jesus é filho de uma virgem, você há de convir comigo que ele não é filho de José. Ele pensou e disse, sim, ele não é filho de José, porque se ele fosse de filho de José, Maria não seria virgem. Ele falou, bom, então você, mais uma vez a gente concorda, vamos concordar mais uma vez, se Jesus não é filho de José, de quem ele é filho? Ele parou para pensar e disse, só pode ser de Deus. Ele falou, então nós chegamos no ponto da concordância. Então você está convicto que Jesus não é filho de José, é filho de uma virgem chamada Maria e é filho de Deus. Ele falou assim, nisso nós concordamos. E falou, então você consegue visualizar que Jesus, na condição humana, ele tem mãe, mas não tem pai. Na condição espiritual, ele tem pai, mas não tem mãe. Ele falou, concordo. Ele falou, então você consegue visualizar que Jesus consegue dar a mão para Deus, porque ele é espírito, ele é Deus, ele é filho de Deus, e ele consegue dar a mão para a humanidade porque ele é homem. Ele falou assim, realmente esse é um ponto de vista interessante que eu nunca tinha pensado. E ele disse, olha, esse ponto de vista, tudo isso que eu estou te falando está na Bíblia. E você já leu a Bíblia? Ele falou, olha, eu já li muitos livros, mas deixei realmente a Bíblia para ler no final, porque eu achei que fosse um resumo de tudo e deixei para ler no final. Abrindo um parênteses, isso não deixa de ser uma das estratégias do inimigo, quando a pessoa está fora dos propósitos de Deus, o inimigo faz com que ela tome todas as decisões erradas primeiro, porque ele sabe que ele precisa adiar a vida da pessoa, ele precisa postergar a vida da pessoa, ele precisa enrolar a vida da pessoa. E foi diferente com esse homem, deixou ele ler livros sobre todo tipo de religião e de estudo, e ele imaginando que a Bíblia era o resumo, quando na verdade a Bíblia é a resposta, é o primeiro livro a ser lido. E ele disse, pensou nisso com ele, mas ele continuou ali e falou, olha, eu vou ler a Bíblia, já que ela tem, eu tenho ela em casa, eu vou ler, mas realmente eu não li ainda. Mas eu não queria ir embora ainda, eu queria continuar aqui nessa conversa. Esse homem então vira para esse sábio e fala assim, olha, eu sou um homem muito pecador e me incomoda muito o fato de saber que um dia Deus vai me jogar no inferno pelos meus pecados. Porque mesmo eu sendo mau, sendo pecador, eu jamais lançaria um filho meu no inferno pelos pecados dele. Aquele homem então parou e corrigiu ele. Falou, olha, eu discordo de você. Aos olhos de Deus você não é um homem pecador. Ele disse assim, bom, eu sei que eu sou. E eu sei que Deus sabe também que eu sou pecador. Ele falou assim, não, aos olhos de Deus você só tem um pecado. Ele falou assim, então me conta qual é esse pecado. Ele falou assim, ele não é nenhum desses pecados que você acha que você conhece, que estão lá nos 10 mandamentos, que você aprendeu no seu catecismo, que está na igreja católica. Ele falou, estranho, que pecado é esse então? Ele falou assim, não, é um pecado simples, um pecado de omissão. Ele disse, acho que isso eu não vou poder concordar com você. Ele falou assim, então eu vou te mostrar na Bíblia. Vamos lá? Ele disse, vamos lá. Abriu a Bíblia com ele, no livro de Gênesis, e leu para ele. No princípio criou Deus o céu e a terra. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E prosseguiu ainda, dizendo, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E terminou a leitura disso e perguntou para ele, disse assim, aonde nessa passagem você pode me afirmar que é filho de Deus? Ele parou para pensar e disse, realmente não há nada nessa passagem que me faça afirmar que eu sou filho de Deus.
mas eu sou criatura de Deus. Ele falou, sim, você está no mesmo nível dos animais. Na mesma medida que Deus criou o céu, a terra, os peixes, os animais, Deus criou o homem. Com a única diferença de ter sido criado à semelhança, à imagem de Deus os criou. Então a única diferença é essa questão. E ele então respondeu, por esse prisma eu não sou filho de Deus realmente, mas se formos analisar por esse mesmo prisma, esse homem disse para o sábio, você também não é um filho de Deus. E aquele sábio disse, eu sou filho de Deus. Ele parou para pensar assim e disse, poxa, então quer dizer que você é filho de Deus e eu não sou filho de Deus? Não estou entendendo. Eu vou precisar que você me explique isso melhor. Porque por tudo que você leu, por tudo que até agora nós vimos juntos, nós dois somos criaturas de Deus. Continua dizendo, antes de eu te mostrar por que você não é filho de Deus e eu sou, eu vou te contar antes por que aos olhos de Deus você não é tão pecador como você pensa que é. E o que eu disse sobre você ter só um pecado de omissão, eu vou te responder agora. E é justamente esse pecado que você tem, que eu não tenho, é que me faz ser filho e te faz não ser filho. Eu falei, então me mostra isso na Bíblia. Ele abriu a Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 29, e leu para ele assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele começa então a explicar para esse homem quem é esse aí, Cordeiro de Deus, e qual o pecado do mundo, porque ele não diz os pecados do mundo, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele começa a explicar desde o nascimento de Jesus até a vida de Jesus, como Jesus foi guardado, como Jesus entrou para o seu ministério, como Jesus foi batizado, isso aí eu não vou prolongar muito, mas você pode começar a leitura da Bíblia pelos 4 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que você vai ver ali 4 pontos de vista diferentes sobre a vida de Jesus na Terra, de 4 escritas diferentes, de 4 autores diferentes, mas todas elas completando e se confirmando. E é muito bonito esses 4 evangelhos que falam desde o nascimento de Jesus até a sua morte e ressurreição. E você vai ver nisso ali. Ele foi ali gastando tempo explicando essas coisas todas até que chegou e no dia em que Jesus é batizado e que desce sobre ele o Espírito, a plenitude do Espírito Santo, e Jesus ali começa o seu ministério fazendo milagres, e foi batizado por João Batista. E ele dá ali toda uma longa explicação até que ele entra no ponto para explicar. Falou, olha, por essa passagem já te mostrei que o mundo só tem um pecado. Ele falou, mas qual é esse pecado? E o pecado ele diz, vamos ler no livro de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Está escrito assim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então ele parou ali e disse, o homem só tem um pecado. Até esse ponto, a humanidade, até conhecer Jesus, até entender isso, você só tem um pecado, que é o pecado de não receber Jesus como único filho gerado por Deus, seu Senhor e Salvador. Ele então fica muito surpreso com isso e começa a indagar. Então, se eu aceitar Jesus, ele tira esse meu pecado que eu tenho, que eu carrego, e eu passo a ser filho de Deus. Ele fala, sim, o problema da humanidade não é a religiosidade. O problema é um problema de paternidade. E aí entra um ponto importante, que é uma mentira universal que é jogada para todo mundo, que é a mentira universal de que todo mundo é filho de Deus. E isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. Porque você só pode vir a ser filho de Deus se você um dia não era. Senão teria que ser escrito isso diferente. Porque está escrito, mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Jesus, em toda a sua glória, em toda a sua plenitude, herdeiro de Deus, herdeiro de todas as bênçãos, de todos os milagres, de tudo que Deus fez, foi onde Deus desfrutou da sua criação através de Jesus. E Deus habitou em Jesus com toda a sua glória, toda a sua plenitude. Então, Deus decide dividir essa herança com todos nós. E o único segredo para isso, acredite se quiser, é aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Como o único que pode nos conectar ao mundo espiritual, porque Ele é Filho de Deus, e às coisas naturais, porque Ele é filho de uma mulher, assim como eu e você somos filhos de uma mulher. Esse é o único que tem. Nenhum outro Deus pode fazer isso. Nenhum outro Deus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E não morreu de novo. A gente fala, mas outros ressuscitaram. Lázaro ressuscitou, mas ele morreu de novo. Jesus ressuscitou e vivo está até hoje. Ele pega você pela mão e leva para Deus a resposta, o pedido, a intercessão. A Bíblia fala assim, Jesus em determinado momento fala assim, ninguém vem ao Pai. E ele aponta para ele mesmo, porque ele e o Pai são um. Fala, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vem ao Pai, senão por Jesus. O nosso problema não é um problema de religião. Se você está aí quebrando cabeça de religião, porque você tem pecado e porque você não vai mais na igreja, você não vai poder, você não concorda com a igreja que pede dinheiro. Se você está nesse caminho, você precisa sair dele rápido, porque esse caminho é um caminho de morte. Você precisa ir para o caminho que é o seguinte, vai para Jesus. Esquece religião, esquece placa de igreja, esquece denominação. Isso tudo é o desenrolar da coisa. O primeiro passo que nós temos que fazer é entregar nossas vidas para Jesus. Essa história continua com aquele homem sábio dando mais algumas explicações a respeito da Bíblia para ele. Como é que poderia acreditar na Bíblia se a Bíblia tinha escrito por homens e homens são falhos? Aquele homem responde para ele que, não obstante a Bíblia ter sido escrita por homens e não ter sequer uma palavra escrita pelo próprio Jesus, ela foi 100% inspirada por Deus, e começa a mostrar isso tudo para ele na Bíblia e começa a mostrar para ele as verdades da Bíblia sobre o propósito de Deus, e aonde Deus fala, e conhecereis a verdade vos libertará. E não é o contrário, preciso ser liberto, que é uma enganação. As pessoas pensam que precisam ser libertas para conhecer a verdade e precisam entender todo o caminho antes de conhecer a verdade, quando o principal agora é só conhecer a verdade e deixa que a verdade te liberta. E a verdade é Jesus. O desafio que eu faço para você, se sua vida está ruim, se está tudo dando errado, se parece que tudo que você faz tá ficando pior, eu falo, entrega a sua vida para Jesus, entrega a sua vida para a verdade e a verdade vos libertará. Vai para a Bíblia, vai para os ensinamentos que Deus tem para você, vai para onde Deus te plantou, volta, arrepende, humilha, esquece que você sabe de tudo, você não sabe de nada. Começa a entender que pode ser diferente as coisas na sua cabeça, começa a acreditar em algo a mais, de repente você é um ateu, não acredita em nada, que tempo perdido, é preciso você acreditar em alguma coisa. Vai para a verdade, dá essa oportunidade para Jesus mudar a sua vida. Porque esse homem é meu pai. Meu pai passou por essa trajetória inteira, de um homem pecador até o dia que ele descobriu a verdade. Eu tenho mais 3 irmãos, minha mãe não podia ter filhos. Até essa altura do campeonato, uma das tristezas dele era essa, que minha mãe era estéril. Já tinha aberto a barriga dela por mais vezes, por 2, 3 vezes, isso há muitos anos atrás, para eu não entregar a minha idade, Então, isso tudo ele aceitou. Ele chegou no quarto dele um dia, chorou, entregou a vida dele para Jesus, começou a ler a Bíblia, chamou a esposa dele, contou para ela, ela falou assim, você está chorando, você não chora nunca, o que está acontecendo? Ela falou assim, olha, eu não sei te explicar ainda, mas invadiu sobre mim uma onda de amor e eu tô
estou muito contaminado pelas coisas que eu aprendi e eu quero mergulhar nessa verdade, eu quero entender isso mais, eu quero aprofundar nisso. E eu acho isso muito bonito, porque é o que o Evangelho faz, ele faz isso. Vem ver, vem participar, vem ouvir. Não vai muito pelo que as pessoas estão falando, pelas ondas, não. Falou, você quer ver? Vem. Vem para dentro, vem para minha casa, vem para minha família, vem para a nossa vida, porque você vai começar a ver Deus. E Jesus fala isso a respeito do Evangelho. E meu pai aceita Jesus de uma forma maravilhosa. Minha mãe, que era estéril, tem os seus filhos, todos estão aí com saúde, estão bem. E nós somos esse fruto do milagre, dessa conversão do meu pai, dessa explicação tão simples de como é entregar sua vida para Jesus. Algo que eu tenho aprendido muito nesses últimos dias é que não precisa complicar, nós temos que descomplicar. O Evangelho é um Evangelho simples, de inclusão, é um Evangelho que atrai. E o que Deus quer de nós é isso, Deus quer a nossa entrega. Muitas vezes a vida está difícil, as coisas estão complicadas, você está buscando resposta em treinamentos, em tantas outras coisas. O que a gente precisa é gastar um tempo buscando a resposta verdadeira. Tem sido difícil, sei que não vai ser fácil você encontrar esse tempo, mas eu te desafio a lançar essa semente sobre a sua vida, a buscar esse Jesus em primeiro lugar, esse que transforma as vidas. Eu também não, mesmo tendo nascido num lar cristão, eu tive meus processos de conversão, de maturidade, de largar as coisas erradas, de concentrar no que era mais importante. E isso tudo eu vou contar depois em outros vídeos. Eu quero que você guarde isso no seu coração. É tão simples, é muito simples. É só aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Só buscar Ele em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. É só dar a Ele a prioridade da sua vida. Entrega o seu coração a Jesus. Entrega hoje. Procura uma igreja. Não procura a mais próxima, não. Porque nem sempre a mais próxima é a melhor. Procura a igreja mais próxima. Não procura a mais próxima, não. Procura a melhor. Procura uma igreja que tem compromisso com a palavra. Lê a Bíblia. Se for numa igreja e vê que ela não tem compromisso com a palavra, olha, não insiste, não. Porque a palavra de Deus fala que se descer um anjo do céu e pregar alguma coisa que esteja fora do que está escrito na palavra, que esse anjo seja amaldiçoado, seja anátema. Então não vai nessa, procura a igreja, não procura a mais próxima, procura a melhor igreja, tem muitas igrejas boas por aí. Vai para uma igreja que vai te fazer crescer no seu relacionamento com Deus, uma igreja que tem compromisso com a doutrina, uma igreja que tem compromisso com a palavra. Não vai nessa de oba-oba, não procura a mais próxima, não procura a melhor. E Deus vai te abençoar. Pede a Deus para confirmar no seu coração quando você for nessa igreja, para Ele te plantar de uma forma bem certa, no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. Eu te abençoe em nome de Jesus. É grande o áudio, o vídeo, mas deixa rolar. Deus te abençoe em nome de Jesus.